Sudeste tem impulsionado a expansão da aviação civil brasileira. Em 2025, os aeroportos da região movimentaram mais de 80 milhões de passageiros, um crescimento de 9,1% em relação ao mesmo período de 2024. O levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos, com base nos dados da Agência Nacional de Aviação Civil, aponta recorde em agosto de 2025. Foram 11 milhões de embarques e desembarques nos aeroportos da região. O mercado doméstico é o principal responsável pelo aumento do fluxo. Entre janeiro e agosto de 2025, mais de 60 milhões de passageiros voaram dentro do Brasil por meio dos aeroportos do Sudeste. Segundo o Ministério, a alta reflete a maior oferta de assentos pelas companhias aéreas, o turismo aquecido e a demanda de viagens corporativas. Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o crescimento da aviação no Sudeste mostra a força da região como principal porta de entrada e saída do Brasil para o mundo. O ministro afirmou que o governo está trabalhando para ampliar ainda mais essa conectividade. Abre aspas. Fortalecendo os grandes hubs e, ao mesmo tempo, criando condições para que aeroportos regionais também ganhem novas rotas. Fecha aspas. Em relação aos voos internacionais, o Sudeste mantém a liderança e ainda avança. Entre janeiro e agosto de 2025, foram mais de 15 milhões de embarques e desembarques em rotas intercontinentais. Isso significa que quase 7 em cada 10 passageiros internacionais passam por aeroportos da região. Os terminais de Guarulhos, em São Paulo, e do Galeão, no Rio de Janeiro, concentram as principais conexões com Europa, América do Norte e Ásia. Ainda de acordo com a pasta, o crescimento do setor também reflete o fortalecimento de terminais como Confins, em Minas Gerais, e de Vitória, no Espírito Santo, que ampliam destinos e diversificam o tráfego internacional no Sudeste. Reportagem Maria Clara Abreu. A partir do dia 1º de janeiro de 2026, passará a valer um novo fluxo de contratação de projetos no Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, o FDCO. A mudança promete reduzir em até 165 dias o prazo máximo para assinatura de contratos. O FDCO é um instrumento do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional destinado ao financiamento de grandes empreendimentos de infraestrutura e desenvolvimento produtivo na região. Atualmente, as propostas de crédito levam em média 466 dias para serem aprovadas pelos bancos operadores. Com o objetivo de estimular a procura pelo recurso, o Grupo de Trabalho do Comitê Regional das Instituições Financeiras Federais propôs a simplificação das etapas e a redução de prazos. A superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, Luciana Barros, afirmou que a mudança no FDCO se deve a uma crescente demanda de médias e grandes empresas por aportes financeiros. Nós temos médias e grandes empresas precisando de recursos, precisando de aportes, e nós precisamos desafogar algumas contratações dentro do Fundo Constitucional. Com esse objetivo de desafogar e de trazer para o Fundo de Desenvolvimento, esse comitê, que é o CRIF, nós questionamos por que os nossos grandes parceiros e as contratações do Fundo de Desenvolvimento estavam há muito tempo, demoravam, eram morosas. O que estava acontecendo? Qual era o processo de engestamento desse crédito? Depois de longas reuniões, algumas regiões dentro desse comitê chegou a uma operação de um novo fluxo. O processo atual de avaliação das propostas de financiamento possui 7 etapas, sendo que 2 serão excluídas com a revisão. Com essa mudança, serão substituídas as fases de termo de enquadramento e de autorização do projeto definitivo. O novo processo pretende que, em até 45 dias, a empresa já conte com um banco interessado em analisar o projeto definitivo. Os financiamentos em execução no FDCO incluem projetos de energia renovável, com destaque para geração fotovoltaica, além de iniciativas de revitalização do mercado municipal de Cuiabá e de um trecho da ferrovia Rumo e da rodovia MS 306. Para saber mais sobre as ações do governo federal em fundos e instrumentos financeiros, acesse mdr.gov.br. Reportagem Júlia Luqueta.
O Ministério da Saúde promoveu um debate sobre a vigilância do sarampo nos hospitais. Na ocasião, estiveram reunidos profissionais de saúde de todo o país em um webinário com mais de 1.000 participantes. O Brasil recebeu em 2024 o certificado de eliminação do sarampo, mas a doença ainda é considerada uma ameaça porque há circulação em países vizinhos e em outros continentes. Segundo o Ministério da Saúde, atualmente o país tem pouco mais de 2.000 casos suspeitos. Desses, 31 foram confirmados, principalmente nos estados do Tocantins, Maranhão e Mato Grosso. A orientação do Ministério da Saúde é que qualquer caso suspeito seja notificado em até 24 horas. A resposta rápida ajuda a evitar surtos e a proteger a população. O sarampo é uma doença viral grave, altamente contagiosa, que pode ser transmitida até pelo ar em ambientes fechados, como escolas e creches. A forma mais eficaz de prevenção continua sendo a vacinação. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. O Banco Central revisou para baixo a projeção de crescimento da economia brasileira. De acordo com o novo relatório trimestral de inflação, a expectativa para 2025 caiu de 2,1% para 2%. Já para 2026, a projeção é ainda menor, apenas 1,5%. O documento aponta que a atividade econômica deve perder força nos próximos anos, em meio à desaceleração global, ao juro alto no Brasil e à desorganização das contas públicas. A inflação também continua acima da meta. Deve fechar 2025 em 4% e só se aproximar do centro da meta em 2027. Para economistas, o quadro é preocupante porque se soma a um ambiente fiscal cada vez mais frágil. Quando o presidente Lula assumiu o governo, a dívida pública estava em torno de 70% do PIB. Agora, a estimativa é que chega a 81% em 2026, um salto de 11 pontos percentuais. O economista Ulisses Ruiz de Gamboa, do Instituto Gastão Vidigal e da Associação Comercial de São Paulo, explica os riscos desse avanço no endividamento. A situação fiscal brasileira está péssima, a gente está numa rota de insolvência. A insolvência fiscal ela pode se manifestar de diversas maneiras, dizendo teoricamente. O governo pode aumentar ainda mais a carga tributária, que é o que vem acontecendo. O governo pode dar o calote da dívida, que seria uma opção mais radical. O governo pode gerar mais inflação e reduzir o valor real da dívida. A avaliação é de que, sem reformas estruturais e maior controle dos gastos públicos, o país corre o risco de manter o ciclo de baixo crescimento, inflação resistente e endividamento crescente, cenário que pode comprometer investimentos e o poder de compra da população nos próximos anos. Reportagem Lívia Brás. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, liberou 15 milhões de reais do novo Programa de Aceleração do Crescimento para restaurar monumentos históricos no Recife. Serão 10 milhões de reais para a Igreja de São José do Ribamar, construída no século XVII, e mais 4 milhões para o Conjunto do Carmo, do século XVIII. Além da recuperação dos prédios, os projetos incluem melhorias no entorno, como iluminação, acessibilidade, pavimentação e novas áreas de convivência. No total, o IPHAN está investindo 40 milhões de reais em patrimônio cultural na capital pernambucana. Entre os trabalhos em andamento está também a requalificação do mercado de São José, que passa por modernização da infraestrutura e preservação das fachadas históricas. De acordo com o Instituto, essas intervenções ajudam a conservar a memória da cidade e, na prática, trazem benefícios para moradores e turistas, com espaços mais seguros, acessíveis e valorizados para lazer, cultura e comércio. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O paracetamol é seguro, eficaz e não tem qualquer relação com o autismo. A afirmação é do Ministério da Saúde, que, em nota, desmentiu as afirmações feitas esta semana pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que associou o medicamento ao transtorno do espectro autista, sem, no entanto, apresentar provas. A pasta alertou que esse tipo de desinformação pode gerar pânico, prejudicar mães e bebês e até estimular a recusa de tratamentos básicos, como o uso do remédio em casos de febre e dor. O Ministério também lembrou que o autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento e não tem relação com medicamentos e nem com vacinas. Organizações internacionais como a OMS e agências de saúde da União Europeia e do Reino Unido também já tinham rebatido a fala de Trump, reforçando que o uso de paracetamol é seguro e que nem a droga nem vacinas estão associadas ao transtorno. Da Rádio 2, Milena Abreu. As internações hospitalares por Covid-19 e influenza A em Goiás e no Distrito Federal aumentaram. Também cresceu o número de casos de síndrome respiratória aguda grave em 8 estados: Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará e Piauí. É o que revela o boletim Infogripe, divulgado nesta quinta-feira pela Fiocruz. De acordo com o boletim, essa segunda onda de crescimento da influenza A nesses estados é considerada altamente atípica. A pesquisadora Tatiana Portela, responsável pelo boletim Infogripe, disse que os casos de Covid-19 cresceram no Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo. Os registros da doença também aumentaram no Mato Grosso do Sul, Bahia e em toda a região sul do país, porém sem impacto nas hospitalizações. Segundo ela, no Distrito Federal e em Goiás, praticamente todas as faixas etárias, a partir dos 2 anos de idade, também estão sendo diagnosticadas com influenza A. Dados do Infogripe apontam que neste ano foram notificados em todo o país 180.830 casos de síndrome respiratória aguda grave. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Os valores complementares para o pagamento do piso da enfermagem referente ao mês de setembro já estão disponíveis para consulta. Os repasses foram detalhados em portaria publicada pelo Ministério da Saúde no Diário Oficial da União. O montante a ser transferido chega a mais de 698 milhões e 800 mil reais, entre valores destinados à execução municipal e estadual. O recurso é repassado aos entes federados mensalmente. O intuito é de que, com a verba, estados e municípios efetuem o pagamento do piso de profissionais da categoria. Em contrapartida, o advogado especialista em direito médico, Josenir Teixeira, destaca que a destinação desse dinheiro deve ser fiscalizada, com vistas a garantir que os valores cheguem aos trabalhadores. Os profissionais da enfermagem devem ficar atentos, acompanhar o repasse que os municípios irão receber, para que os municípios efetivamente repassem os valores às suas empregadoras, para que finalmente as suas empregadoras paguem os valores dentro da folha de pagamento. Então, mais uma etapa aí do cumprimento da lei e vamos ver se realmente esses valores repassados pela União serão suficientes. Entre os municípios, Goianinha, no Rio Grande do Norte, Picos, no Piauí, e Belo Jardim, em Pernambuco, receberão mais de 200 mil cada. Para Arapiraca, em Alagoas, Vitória da Conquista, na Bahia, Caxias, no Maranhão, Governador Valadares, em Minas Gerais e Dourados, em Mato Grosso do Sul, a previsão é de destinação de mais de R$1 milhão para cada. Entre os estados, o maior valor foi destinado a Minas Gerais, que conta no total
com mais de 113 milhões de reais. Na sequência, aparece Bahia, com cerca de 84 milhões, entre valores de execução estadual e municipal. Reportagem Bianca Mingotti. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, informou na quinta-feira que a Anatel o reconheceu como serviço de utilidade pública e autorizou o uso do tridígito 137. O novo número entra em funcionamento em 2026, ano em que o Instituto completa 90 anos e será o canal oficial de contato da população com a instituição. O 137 vai poder ser usado para confirmar a identidade de recenseadores, esclarecer dúvidas sobre pesquisas domiciliares e empresariais, agendar visitas de coleta e solicitar informações estatísticas. O serviço será gratuito, disponível 24 horas por dia e deve receber mais de 1 milhão de ligações já no primeiro ano. Segundo a presidência do IBGE, o número fortalece a transparência, previne golpes e amplia a confiança nas estatísticas oficiais. A iniciativa também faz parte do processo de digitalização do Instituto e vai facilitar a disseminação de informações para toda a sociedade brasileira. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proíbe café e suplementos depois de constatado risco à saúde. A Anvisa determinou a apreensão de todos os lotes do café torrado e moído extra forte e tradicional da marca Câmara. Segundo a agência reguladora, o produto tem origem desconhecida e, portanto, está suspensa a fabricação, venda, distribuição, propaganda e uso em todo o Brasil. Um laudo do Laboratório Central de Saúde Pública Noel Núteus identificou fragmentos semelhantes a vidro em um lote. Depois, a Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde do Rio de Janeiro constatou que a embalagem indicava empresas inexistentes ou irregulares como responsáveis pela produção. A Anvisa orienta o consumidor a não utilizar o café Câmara em nenhuma versão do produto por risco à saúde. A agência também determinou o recolhimento de todos os itens da Axis Nutrition Indústria e Comércio de Alimentos, inclusive suplementos alimentares. Isso porque uma inspeção sanitária encontrou falhas graves nas boas práticas de fabricação. Também foi proibido o suplemento Whey Isomix Definition, da marca Proteus, fabricado pela Nutrimix. Da Rádio 2, Fabiola Altran. A Gol e a Azul anunciaram o fim das negociações sobre a fusão entre as empresas. A decisão marca também o encerramento do compartilhamento de voos iniciado em maio de 2024. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira. As companhias informaram que vão honrar todas as passagens emitidas durante o acordo de cooperação comercial. A Azul reafirmou o comprometimento com o fortalecimento da sua estrutura de capital e que manterá acionistas e mercado informados sobre potenciais combinações de negócios e acordos de cooperação comercial. Já a Gol declarou continuar focada na excelência do atendimento de seus clientes, contando com 147 rotas domésticas e 42 rotas internacionais. O Ministério de Portos e Aeroportos disse que acompanha a decisão e reforça que o país continuará contando com 3 grandes companhias aéreas, o que garante competitividade e mais opções para os passageiros. O Ministério acrescentou que recentemente a Gol concluiu seu processo de reestruturação e está em expansão, e a Azul está em fase de reorganização. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa.